Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Trago hoje um simulado com questões de nível médio e também superior da banca Nosso Rumo. Começa com a questão de nível superior, contemplando concordância verbal. Então, quando você se deparar na sua prova com questão contemplando concordância verbal, que as bancas mais cobram? A regra máxima: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Identifique o verbo, faça a pergunta para identificar o sujeito. O sujeito pode estar antes ou depois do verbo, mas de qualquer forma o verbo vai concordar com ele em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Segundo ponto, as bancas cobram muito. O verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal, será empregado sempre na terceira pessoa do singular. Os verbos também muito cobrados, fazer e também ser, indicando tempo, ou, no caso do verbo fazer, indicando tempo decorrido, tempo passado. Por exemplo, faz ou fazem 2 anos que moro aqui. Então, faz 2 anos. Verbo fazer, indicando um tempo passado decorrido, ele é impessoal. Estará sempre na terceira pessoa do singular. Depois, as bancas cobram muito também o quê? As expressões partitivas, grande parte de e principalmente a maioria de. Então, a maioria dos estudantes passou ou passaram. Então, quando tiveram a expressão partitiva seguida de substantivo no plural, o verbo pode ficar tanto no singular, concordando com grande parte ou a grande maioria, ou então irá para o plural, concordando com o substantivo, a maioria dos estudantes. Foram concordando com estudantes, ou então a maioria dos estudantes foi concordando com a maioria. Voltando à nossa questão, então vamos ver qual que está correta. Mais de um aluno não compareceram à aula. Será que está correto? Então, quando aparecerem aqui as expressões que indicam uma quantidade aproximada, por exemplo, menos de, cerca de, o verbo vai concordar com o numeral. Então, mais de um aluno compareceu? Não. Um aluno compareceram? Não. O correto é um aluno compareceu. Apareceram essas expressões, o verbo concorda com o numeral. Outro dia eu vi a frase assim: mais de um aluno, vamos colocar aqui, abraçaram-se, mais de um aluno abraçaram. Então, esta frase está errada? Não, porque são as exceções do português. Então, quando indicar reciprocidade, ou seja, duas pessoas, por isso que foi para o plural. José abraçou João e João abraçou José, indicando reciprocidade. Ou quando estiver repetindo, o verbo irá para o plural. Então, mais de um aluno abraçaram-se. Mas aqui, mais de um aluno não compareceu. Já fazem 30 minutos que estou aguardando. Tempo passado, não é isso? Então, indicando o tempo passado, o tempo decorrido, o verbo fazer, ele será impessoal. Então, já faz 30 minutos. Verbo impessoal é aquele que não vai ser conjugado nas pessoas do discurso. Será sempre na terceira pessoa do singular. A festa não podia começar, pois faltavam as bebidas. No início da aula eu falei: identifique o verbo e faça a pergunta. O que faltava? As bebidas. A festa não podia começar, pois as bebidas faltavam. Então, aqui, bebidas vai ser o sujeito. Então, esse sujeito aqui, ele está no plural. Se o sujeito está no plural, você vai se lembrar de que sujeito no plural, o verbo também no plural. Pois faltavam as bebidas, pois as bebidas faltavam. Show de bola? Grande parte dos jogadores, então aqui eu tenho o que chamo de quê? Expressão partitiva. Observe. Qual está correta? A alternativa D ou E? Vamos ver se você vai gabaritar a questão. Você já acessou lá o nosso PDF? Lá na aula, na descrição aqui do vídeo? Acesse o PDF, resolva todas as questões antes de assistir à minha correção. Grande parte dos jogadores, então. Expressão partitiva seguida de quê? Substantivo, do seu partitivo no plural. Então, se esse substantivo está no plural, então eu poderia falar grande parte aplaudiu,
Então, esta daqui está correta. Mas se tivesse aplaudiram, certo ou errado? Aplaudiram aqui, então seria o quê? Grande parte dos jogadores aplaudiram. Aí estaria concordando com o partitivo, com o substantivo que está no plural. Os jogadores aplaudiram, grande parte aplaudiu. A maioria desistiram. Então, se a D está certa, a E também? Não, a E está errada. Por quê? Cadê o substantivo? Cadê o partitivo? Aqui só apareceu a maioria. A maioria é o quê? Concordância simples, sujeito simples, verbo, sujeito simples aqui no singular, verbo também no singular. Então, o correto é o quê? A maioria desistiu. E se tivesse a maioria dos concurseiros? Aí poderia ser desistiu ou desistiram. Mas aqui apareceu o núcleo, é maioria no singular, verbo também no singular. Interessante questão de nível superior. Vamos marcar a alternativa correta de acordo com a classificação morfológica. Morfológica aqui vem de quê? Das classes de palavra. Classe de palavra nós temos lá substantivo, adjetivo, o pronome, advérbio, aí vem as conjunções, as preposições, interjeição, artigo também, numeral. Então, aqui é o quê? Será que é uma conjunção, um adjetivo, uma locução adjetiva? Sempre que falar locução, é porque vai ter uma preposição mais alguma coisa. Locução, se eu disser adjetivo, por exemplo, amor, vou fazer aqui, só para a gente compreender o que é uma locução. Se eu disser amor materno, ok, materno é o quê? Um adjetivo. Vamos pegar uma locução adjetiva, seria o quê? Amor de mãe. Olha aqui. Então, vai aparecer o quê? Para compor essa locução adjetiva, nós vamos ter uma preposição mais o substantivo. Então, amor de mãe, amor materno. Então, retificando aqui o que disse, vai aparecer a preposição e o substantivo. Então, vamos ver. Nos escritórios e só lá, este e aqui dá a ideia de que o e, você já sabe, é uma conjunção que vai dar uma ideia de adição. No escritório e só lá, então isso aqui está somando, eu acrescento nos escritórios, aí eu venho trazer outra informação. Então, é uma conjunção? Sim, conjunção. Então, já descarto aqui as duas alternativas. E só lá, lá, aqui, acolá, é o quê? Um advérbio. O que é um advérbio? É uma palavra invariável. Você não vai ver las, por exemplo, lau, ao masculino, não. Advérbio é uma palavra invariável. Esse advérbio aqui, ele é de quê? O advérbio de lugar. Aqui, lá, acolá. Então, não é conjunção, é advérbio, advérbio. Nem vou fazer o 3 porque é um substantivo. Agora, será que é uma locução adverbial ou uma locução adjetiva? Veremos já. Então, as máquinas. Máquinas é o nome de alguma coisa. Se é nome de alguma coisa, você já sabe. É também um substantivo. Como já fala aqui, permanece do mesmo jeito. E agora, as máquinas de calcular. Eu poderia substituir o quê? Por calculadora, não é isso? A máquina calculadora. Se eu tenho máquina substantivo, calculadora aqui estaria especificando qual o tipo de máquina. Então, aquilo que caracteriza o substantivo especifica o substantivo, você já sabe que é o quê? Um adjetivo. Faça isso. Substitua a locução adjetiva por um adjetivo. Então, aqui não é locução adverbial, é uma locução adjetiva. Máquinas de calcular, máquina calculadora. Por isso que a letra C gabarita a questão da banca Nosso Rumo. Leia a oração abaixo. Gritava contra a gente. E agora, hein? O trecho em destaque pode ser classificado sintaticamente. Aqui já envolve o quê? Análise sintática. Quando tem, às vezes as bancas usam análise morfossintática. Se for análise morfossintática, tem as duas coisas. Falou de morfologia ou morfológica, como você vê aqui, está relacionada a quê? As classes de palavras. Quando fala aqui de sintaticamente, ou seja, análise sintática, você vai se lembrar de quê? Da função, você vai fazer a análise daquela palavra dentro da frase, a relação que ela tem com as demais.
Se eu for fazer, por exemplo, uma análise morfológica, como na questão anterior, classe de palavras, aqui gritavam é o quê? Um verbo. Mas como pediu análise sintática, eu já tenho que definir que tipo de verbo. Eles gritavam, aqui é preposição, não é isso? Então, aquele verbo que vem acompanhado de preposição, eu já tenho que falar que, além de verbo, ele é um verbo transitivo indireto. Você vai analisar dentro daquele contexto. Então, ele pode ser classificado como verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, aquele que vem acompanhado de preposição, disse ainda há pouco. Fui ao colégio. Então, o verbo ir aqui, fui, que é uma conjugação dele, exige a preposição a. Se ele exige a preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Olha, o gritavam aqui. É interessante você ver, por exemplo, que o mesmo verbo, em determinada frase, ele pode ser transitivo indireto, ele pode ser intransitivo. Eles gritavam. Pronto, entendi a frase. Intransitivo, não precisa de complemento. Transitivo indireto, vai exigir como complemento o quê? Objeto direto? Não. Para eu ter um objeto direto, eu tenho que ter um verbo transitivo direto. Complemento nominal, nominal vem de quê? De nome. Se é nome, eu teria que ter antes o quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E como eu já vi que tem um verbo, não pode ser complemento nominal. Nominal está relacionado aos nomes. Objeto indireto, vamos ver, adjunta de nominal ou adjunta de verbial. Eles gritavam contra a gente. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, aquilo que complementa o verbo transitivo indireto é o quê? Objeto indireto. Não é adjunta de nominal, que é aquele que vai caracterizar também, e não é adjunta de verbial, que vai expressar uma circunstância que seja de causa, de modo, de tempo, de lugar. Então, objeto indireto. Aqui só você observando, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, eu tenho que ter o quê? Objeto indireto como complemento. Vamos marcar a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O que é uma oração subordinada substantiva? Primeiramente, as orações subordinadas substantivas são aquelas que são iniciadas pelas conjunções integrantes. Então, eu tenho aqui as conjunções integrantes que e se, conjunções integrantes. Isso daqui, elas darão início a quê? A uma oração subordinada substantiva, correto? E aqui eu preciso da objetiva direta. Então, se ela é objetiva direta, eu terei um VTD, um verbo transitivo direto. Então, eu terei um verbo transitivo direto para que eu tenha uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos respirar. Esta questão é muito interessante, questão de nível médio. Então, e tem mais também. Estas orações que estão aqui, para que elas sejam uma substantiva, você pode substituir por isso ou qualquer palavra. Por exemplo, respondi-lhe, eu poderia falar, respondi-lhe isso. Sim. Foi anunciado isso? Sim. Tá vendo? Então quer dizer que essas orações subordinadas, substantivas, elas podem ser substituídas por isso? Qualquer palavra também. Poderia colocar a sogra, por exemplo, foi anunciada, a sogra, não tem problema. É fundamental? Isso é fundamental. Minha vontade é isso. É necessário? Isso. Sim, bem interessante. Por quê? Este mesmo que também ele pode dar início a uma oração subordinada, adjetiva, restritiva ou explicativa. Então, para ele ser conjunção integrante, você pode substituir. Agora eu preciso da objetiva direta. Respondi-lhe isso. Então aqui, eu respondi, eu tenho o quê? Verbo transitivo direto e indireto. Eu respondi isso a ele. Olha o lhe aqui. O lhe, ele vai exercer sempre a função de objeto indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, memorize, concursando. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ele terá dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Ele nunca terá dois objetos indiretos ou dois diretos. Então, é importante e necessário você memorizar isso. Então, verbo transitivo indireto, eu já tenho o objeto indireto, então faltou o quê? O objeto direto.
ele não é VTDI, então ele tem que ter o OI e o OD. Então, respondi-lhe isso. Então, aqui eu tenho, neste caso aqui, um objeto direto, correto? Porque está complementando o VTD, o verbo transitivo direto. Porque quem responde, responde algo a alguém. Eu respondi que havia terminado a prova a ele. Olha o lhe, objeto indireto, então faltou o quê? Objeto direto. Foi anunciado que a Alice é a vencedora da Olimpíada. Então aqui você já consegue identificar o quê? Foi anunciado, aqui nós temos o quê? Uma locução verbal. Aí você já vai observar aqui, mas isso daqui então está na voz passiva, certinho. Como identificar que está na voz passiva? Eu vou ter o verbo auxiliar ser conjugado, mais o verbo principal no particípio. Então, neste caso aqui, foi anunciado que a Alice é a vencedora da Olimpíada. Então, quando você se deparar com o verbo aqui na voz passiva, que seja ela analítica como é essa, ou a voz passiva sintética, que é aquela que vem acompanhada do se, que ficaria assim, anunciou-se que a Alice é a vencedora da Olimpíada. Então, eu não teria uma objetiva direta, eu teria aquela subjetiva. Subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito. Eu poderia falar o quê? Foi anunciado isso. Vamos colocar na ordem direta? Isso foi anunciado. O que foi anunciado? Isso. Então, aqui ela está exercendo a função de sujeito e não de objeto direto. É fundamental, então, quando aparecer aqui o verbo de ligação aqui você já consegue identificar, o verbo ser é de ligação, e aqui nós temos o quê? Um predicativo. Não é isso? Olha aqui. Quando aparecer, então, verbo de ligação, mais o predicativo, é importante, é fundamental, também nós teremos uma subjetiva que vai exercer a função de sujeito. Pegue a oração. Será que ela exerce a função de sujeito? O que é fundamental? Isso. Isso é fundamental. Isso, sujeito. Então, exerce a função de sujeito, é subjetiva. Minha vontade é que encontre o seu caminho. Aqui você vai compreender o quê? Quando aparecer minha vontade, é o sujeito, não é isso? Novamente, verbo de ligação e aqui eu tenho o quê? Um predicativo. Predicativo do sujeito. Então, se é predicativo do sujeito, essa será o quê? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa porque ela vai exercer, nela a gente terá o quê? O sujeito, mais o verbo de ligação, e aqui nós temos o predicativo do sujeito. Então, minha vontade é isso. Mestre, mas então a alternativa C não poderia ser também predicativa? Não poderia ser porque não tem o sujeito. Então, uma grande diferença, anote aí no seu caderno, é importante. A diferença entre a subjetiva e principalmente a objetiva direta é o quê? Porque na objetiva direta tem o sujeito. Na subjetiva não tem, porque ela exerce a função de sujeito. Então, mas cadê na alternativa A o sujeito? Respondi-lhe, ele é oculto, ou desinencial, ou elíptico, como alguns falam. Então, quem respondeu aqui? Eu sei que eu não poderia falar ele respondi, nós respondi, não. Eu respondi, ele apareceu aqui, mesmo sendo um sujeito elíptico. Então, aqui você já vai observar a diferença da alternativa C para a D, ela é predicativa porque tem o sujeito, e na C não tem o sujeito. É necessário isso. O que é necessário? Isso, então, subjetiva novamente, por quê? Está exercendo a função de sujeito. Aqui é o mesmo exemplo da alternativa C, porque vai aparecer verbo de ligação mais predicativo do sujeito, e aqui vai aparecer também a oração. Então, isso é necessário. É necessário que se estabeleçam regras na escola. Questão bem interessante, nota 10 para esta questão. Vamos dar sequência. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa correta em relação à concordância nominal. Tem concordância nominal? Caro concursando, lembre-se de que o que manda, o que prevalece na concordância nominal é o sujeito. Então, o que é concordância nominal? É quando os determinantes vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero,
masculino e feminino, número, singular e plural. Quando a gente volta aqui à questão, você vai observar, vou pegar aqui, por exemplo, quilos. Eu poderia falar 2 quilos? Não. Então aqui eu tenho o quê? O substantivo. O substantivo prevalece, é o substantivo que manda, correto? Então, quando aparece aqui, por exemplo, substantivo, ele está no quê? No masculino, é o gênero, e plural, que é o número. Então, se ele está no masculino, no plural, você já sabe. Os determinantes, que seja um artigo, um numeral, um pronome, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Então, não poderia falar 2 quilos. Eu tenho que falar 2 quilos. Vamos ver aqui, relacionada à concordância nominal, qual está correta. É necessário a ingestão. Quando aparecer aqui o verbo de ligação mais o predicativo, para você não memorizar isso, se você não souber, lembre-se de que quando aparecerem as expressões é bom, é necessário, é proibido, o que você vai observar? Você já vai identificar aqui o substantivo. Então, ingestão. Eu tenho o substantivo. Se ele vier acompanhado de um determinante, que nesse caso é um artigo, mas poderia ser um numeral, um pronome também, ou um adjetivo, esta palavra aqui vai concordar com ele, correto? Então, este predicativo do sujeito vai concordar com o determinante. Então, é bem simples. Observe só. A ingestão é necessário? Não. A ingestão é necessária. Então, o correto seria: é necessária a ingestão de líquidos durante o dia. Aqui vem o exemplo clássico. Proibido entrada. Certinho. Por quê? O substantivo aqui, ele não tem determinante. Se eu colocar o determinante a, aí esse predicativo aqui vai concordar com ele. Então, seria o quê? É proibida a entrada. Simples. Não tem masculino. Se tem, vai concordar com ele. Então, é necessária a ingestão. O bebê nasceu com 2 quilos, certinho, masculino e plural, e 700 não, gente. Grama aqui sempre no masculino. Então, o correto seria o quê? 700 gramas. Ah, eu emagreci 200 gramas? Não. Correto seria o quê? 200 gramas. Grama aqui no feminino somente de relva. As gramas estão verdes. Ok, não tem problema. Aí está correto. Mas sempre que indicar unidade de peso, você já sabe. O correto é no masculino, 200 gramas. A lista estava anexo. Quando aparecer a expressão anexo, incluso também, que cobram muito, o que você vai observar? Ela vai concordar normalmente com o substantivo. Então, eu falo o quê? A lista anexa à pasta principal. Ah, mas outro dia eu vi a expressão em anexo. A lista estava em anexo. Em anexo é invariável. Se aparecer o em, vai ficar sempre assim. A lista estava em anexo, as listas estavam em anexo. Mas não apareceu o em, ele vai concordar normalmente com o substantivo. Todos ficaram alertas com a tempestade que estava por vir. Será que está correto esse alertas? Não sei. Segue inclusa segunda via do boleto. Segunda via, aqui nós temos o quê? Que é um feminino, não é isso? Feminino. Da mesma forma, inclusa aqui também está no feminino. Então, está correta a alternativa E. Então, segue inclusa segunda via do boleto, segue anexa a segunda via do boleto. E deixei aqui a alternativa D, por quê? Justamente para te mostrar, ela está errada aqui. Se você tiver dúvida, vá por aquela que você tem mais certeza que está correta, como é no caso. Será que você tinha dúvida aqui em alertas e inclusa? Mas inclusa aqui ficou mais fácil. Então, alertas aqui, quando for um advérbio, advérbio é variável ou invariável? Advérbio, eu já sei, ele é invariável, então ok. Então, todos ficaram alerta. Se eu disser guardas alertas, por exemplo, aí sim, aqui será o quê? Um adjetivo. Adjetivo eu já sei que ele vai concordar com o substantivo. Aqui é um adjetivo, mas aqui é um advérbio. Advérbio é invariável, não vai para o plural, ok?
Vamos marcar a alternativa incorreta agora quanto à concordância. Tem concordância? É bem interessante também. Caro concursando, na sua prova tem concordância? Primeira coisa que você vai se lembrar e que as bancas cobram é o verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, realizar, acontecer, ele é impessoal. Será sempre empregado na terceira pessoa do singular. E também as bancas cobram muito quando você precisa identificar o sujeito para ver se o verbo está concordando com ele. Isso é fácil porque não é uma regra específica. O que diz a regra da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número singular e plural. E quando eu falo pessoa, é a pessoa do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. Nós vamos marcar a alternativa incorreta. Elas próprias decidiram o roteiro. Então, primeira coisa, como eu disse, identifique o verbo. Olha o verbo aqui. Quem decidiu? Elas. Sujeito. Sujeito está no plural, o verbo no plural também. Então, a concordância verbal está ok. E será que é nominal? Aqui não falou se é verbal ou nominal, então são as duas. Elas próprias. Quando você se deparar com própria ou mesmo, para você saber, substitua uma pela outra. Então, falaria, elas mesmo decidiram? Não, elas mesmas. Elas mesmas, elas próprias. Então, está correto também, eu preciso da incorreta. Ela ganhou bastante presentes. E bastante. Bastante pode ser advérbio ou adjetivo. Se para que bastante ou muito, vou colocar aqui, seja um adjetivo, que é aquele que acompanha, caracteriza o substantivo, você já sabe. Para que seja um adjetivo, nós teremos um substantivo. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Então, neste caso aqui, ela ganhou bastantes presentes, ela ganhou muitos presentes, correto? Então, aqui você já vai identificar desta forma. Então, este caso aqui é um adjetivo, então ela está incorreta. Por quê? O adjetivo concorda com o substantivo. Então, ela ganhou muitos presentes, ela ganhou bastantes presentes. Sós vocês não viajarão. Então, esse sós aqui ele vai concordar normalmente com a pessoa que se refere. Então, vocês sós não viajarão. Vocês, plural, sós no plural. Então, descarto porque eu preciso da errada. Não apresentou nenhuma desculpas. Quem não apresentou? Apresentou só pode ser ele. Ou então, você não apresentou nenhumas desculpas. Então, neste caso aqui, será que o nenhumas está correto? Também está. Então, desculpas nenhumas. Da mesma forma que da alternativa B, também está exercendo a função de adjetivo, então vai para o plural. Então, plural, plural. Desculpas boas, desculpas ruins, desculpas nenhumas. Então, a alternativa D está correta. Eu preciso da incorreta, que é alternativa B de bola. Então, concursando, na nossa aula também questão de nível superior. Já resolveu as questões lá no nosso PDF? Então, observe só. Sinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a grafia correta conforme a reforma ortográfica de 2009. Em qual alternativa aqui tem o hífen? Será que está correta ou não? Usa ou não usa o hífen em anti-inflamatório? Caro concursando, tem hífen? Primeira coisa, lembre-se da regra dos opostos se atraem, ou seja, se o prefixo terminar com uma vogal diferente daquela que a próxima palavra começa, nós vamos juntar. Por exemplo, autoescola, terminou com O, começou com E. Então, é junto. Se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Se terminar com a mesma vogal, com vogais iguais, você vai colocar o hífen, como você pode ver. Então, terminou com a vogal e começou com ela, então tem hífen. Anti-inflamatório. Paraquedas. Paraquedas agora grafa-se junto. Agora se grafa junto. Então, o correto é paraquedas, sem acento. A alternativa A está errada. Interestadual. Quando o prefixo terminar em R e a palavra da frente começar com vogal, vai ser junto. Então, é o quê? Interestudantil, interestadual.
Então, descartei a alternativa A. Hiperrealista, será que está correto? Sim. O que você vai observar aqui? Sim ou não? Então, nós temos aqui, hiper, terminou em quê? Em R, não é isso? E a palavra da frente, realista. Então, o que ocorre aqui? Quando a palavra da frente começar, quando eu tiver o prefixo que termina em R, que seja hiper, que seja super, e a palavra da frente começar com R ou H de super-homem, por exemplo, se terminar com RH lá dos recursos humanos, você usará hífen. Então, hiperrealista que estará correto. Então, aqui está junto, está errado. Arqui-inimigo, observe, terminou em I, a da frente começou com I. Os iguais se distanciam. Então, é arqui-inimigo. Ultrassonografia com 2 S's mesmo. Autoestima, os opostos se atraem. Terminou com O e começou com E. Certinho aqui, você vai escrever junto. Antissocial, então nós temos aqui anti e social. Quando a palavra da frente, quando terminar com vogal, a palavra da frente começar com R ou S, é junto mesmo. Antissocial, antirrábica. Corresponsabilidade, esse prefixo co, ele virá sempre junto. Então, terminou em vogal, a palavra da frente começou com R, você dobra, igual antissocial, mini saia, antirrábica, corresponsável, letra C de coração, está correta. Neo terminou com uma vogal, começou com outra, é junto. Então, é neo-expressionista. Antirrugas, certinho, porque terminou com vogal, a palavra da frente começou com R e você dobra. Contra-ordem, os opostos se atraem, então o correto seria contra-ordem, junto. Antessala, a palavra da frente começou com S, você já sabe, então antessala, 2 S's. Extra seco, da mesma forma, terminou com vogal, começou com R ou S, será junto, então o correto seria o quê? Extra seco. E semi-aberto aqui seria o quê? Terminou com a vogal, diferente da que começa, é junto, então está correto, mas essa está errada e essa também. Então, somente o semi-aberto está correto. Lembre-se dos opostos se atraem, lembre-se também de quê? Da sala de recursos, o RH, recursos humanos. Terminou com R e a da frente começa com R ou H, você já vai saber de que nós usaremos o hífen. Se não for, você escreve tudo junto, supermercado, hipermercado. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa correta em relação à ocorrência da crase. Tem crase, você já vai pegar e escrever aí. Não use o crase quando? Antes de palavra no masculino, antes de verbo, antes dos pronomes indefinidos, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal também. Então, primeira coisa, verbo. Eu descarto, nós vamos marcar a alternativa correta. Então, antes de verbo, não uso. Vamos ver se tem palavra no masculino também. Bife à parmegiana, cavalo, palavra no masculino, não uso. Então, já descartei pelo menos 2 alternativas. Não vou usar crase também antes dos pronomes pessoais, correto? Eu entreguei a ela, não tem crase, ok? Ela, a você, não uso crase. Foi a Minas Gerais, o prato do dia é bife à parmegiana. Qual está correta, hein? Então, vamos ver aqui a alternativa C, foi a Minas Gerais. Será que tem crase? Crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Eu falo Minas Gerais ou a Minas Gerais? Não falo a Minas Gerais. Então, se não tem o artigo, não pode ter crase. Então, foi a Minas Gerais. Então, vou descartar porque aqui só vai ter a preposição. Crase não é a junção, tem que ter 2 As. Como aqui só tem um, não tem crase. Letra D de doce está correta. O prato do dia é bife, a moda parmegiana é bife, a milanesa é tutu. A mineira. Então, quando aparecer aqui subentendida a palavra moda, nós teremos crase. Então, o prato do dia é bife à parmegiana. Está correta essa alternativa. No primeiro quadrinho, a oração enquanto eu vou ali no caixa eletrônico, exprime a ideia de que, vamos ver? Soldado, tome conta dos prisioneiros enquanto eu vou ali no caixa eletrônico. Caro concursando, tem conjunção? Lembre-se de observar a ideia e o sentido que ela estabelece.
Se eu disser, por exemplo, Maria saiu quando eu havia chegado. Quando eu havia chegado quer dizer o quê? No momento que eu tinha chegado. Então aqui você já vai observar o quê? Naquele contexto, quando eu tinha chegado, expressa o quê? Uma ideia, um sentido de tempo. Vamos ver então. Tome conta dos prisioneiros enquanto eu vou ali no caixa eletrônico. Neste caso aqui, você já observa que enquanto eu vou, então, quando eu for ao caixa eletrônico. Aqui nós temos uma ideia de tempo. Finalidade vai aparecer a preposição para, na maioria das vezes, ou a fim de que também, condição, se ou caso, consecução, concessão, também concessão, as bancas cobram muito. São aquelas que expressam a ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ideia de acontecer. Isso é a concessão, principalmente a embora, que é muito cobrada também. Então, tome conta dos prisioneiros enquanto eu vou ali no caixa. No momento que eu for, para você ver, tem uma ideia de tempo? Utilize lá no momento ou quando, por exemplo. E então, concursando, na próxima prova sua terá questão sobre ortografia e acentuação gráfica. Banca Nosso Rumo, ensino médio, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Então, já vamos marcando aqui, conforme o novo acordo ortográfico. Será que jiboia tem acento? E herói? Feiura, esse acento permanece? Saúva? Veremos agora. Então, primeira coisa aqui, se tem acentuação, é importante você também separar a palavra em sílabas. Vou separar algumas aqui. Jiboia. Não é isso? Aí vamos para a próxima. Herói. Será que tem acento? Vou colocar como a banca colocou aqui. E feiura também tem. Será que tem ou não? Feiura. Será que tem acento? E a última aqui, saúva. Saúva. Vou colocar o acento em feiura também, como a banca colocou. Primeiro ponto, você já vai se lembrar de quê? O que é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vou explicar um pouquinho agora. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítona é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em EM. Acentuo as oxítonas também terminadas em ENS. E aquelas terminadas nos ditongos abertos. EI e OI. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona, que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí, se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X. E agora? E hífen? Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui.
Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em enes não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em me, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Onus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em u, seguido ou não de s, olha aqui. Imã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa. E agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos, ei e oi, nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, me, lá, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Paz, pés, pós. Olha aqui o ditongo aberto é, o ditongo aberto é e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, agora que você já sabe quando uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, aqui vamos pegar a primeira, jiboia. Então, já vi que a sílaba tônica é a penúltima. Se ela é a penúltima, a palavra é o quê? Paroxítona. Agora, neste caso aqui, será que nós vamos acentuar ou não o boia? O boy, neste caso. Aí tem uma regra que fala especificamente disso. Os ditongos abertos el, oi e ei das palavras paroxítonas não são mais acentuados. Lembre-se disso. Geralmente, não disse sempre, geralmente, quando uma palavra é acentuada, quando uma palavra paroxítona terminada em alguma coisa é acentuada, a oxítona não é. Vamos simplificar aqui. Por exemplo, eu não acentuo as oxítonas terminadas em i. Então, eu vou acentuar o quê? As paroxítonas terminadas em i. Então, é uma espécie de oposição entre oxítona e paroxítona. Então, os ditongos abertos el, oi e ei das paroxítonas não são acentuados. Então, jiboia não mais tem acento. Eu disse que se elas são opostas, quando eu pego aqui herói, qual que é a sílaba tônica? A última.
Se a última, ela é o quê? Uma palavra oxítona. Se ela é uma palavra oxítona, você vai se lembrar de que, olha, se nas paroxítonas eu não acentuo mais os ditongos abertos, nas oxítonas sim. Então, herói tem acento. E feiura tem acento? Vamos observar aqui, feiura. Você vai observar o quê? Aqui está falando vamos acentuar, colocar aqui. Acentuo o I e U tônicos quando formam hiatos, que estiverem sozinhos ou seguido de S, e desde que não estejam precedidos, desde que depois deles não venha o NH. Vou pegar um exemplo clássico aqui. Saída. O que é um hiato? Aí você já vai se lembrar o quê? São duas vogais que, quando você separa em sílabas, elas vão ficar em sílabas diferentes. Então, saída tem acento. Ok, eu disse desde que não venham, vamos colocar aqui, rainha. Se depois vier o NH, não tem acento, mesmo o I estando sozinho. Vou pegar uma outra aqui. Vamos voltar aqui, saúde. Vamos fazer aqui, vamos separar em sílaba também. Saúde. Então, qual que é a regra dos hiatos? Acentuo o I e U quando formarem hiatos, se estiverem sozinhos ou seguidos de S. Então, saúde, da mesma forma, tem acento também. Aí você vai observar o quê? Feiura. Só que feiura não mais tem acento, então vou cancelar esta palavra aqui. Por quê? Antes, eu não vou acentuar o I e U quando formam hiatos, desde que estejam precedidos de ditongo. Então, é uma palavra paroxítona, você observa feiura. Então, a sílaba tônica é a penúltima, é uma palavra paroxítona, precedida de quê? Ditongo. Aí eu não vou acentuar o I e o U. Então, feiura não tem acento, bocaiúva também não tem mais acento. E saúva tem acento? Vamos voltar para cá. Saúva, o que você consegue entender aqui? Quando eu observo aqui, nós temos o quê? Duas vogais, separou em sílaba, ficaram em sílabas diferentes. E neste caso ela está sozinha, depois dela não vem o NH, então saúva tem acento. Então, na alternativa A, apenas herói e saúva. E agora, sauí, será que tem acento? Aí já é mais interessante também. Seria o mesmo caso de Piauí. Então, sauí tem acento? Tem. Por quê? Aqui você vai observar o quê? Que eu tenho uma palavra oxítona, não é isso? A sílaba tônica é a última. Quando for uma oxítona aqui e antes dela vier aqui, neste caso, o ditongo, você vai observar a diferença de sauí para feiura. Se ela for oxítona, ela será acentuada. Então, sauí tem acento. Feiura não tem porque ela é paroxítona. Como é oxítona precedida de ditongo, tem acento. É o mesmo caso da palavra Piauí. Tem acento também. Vou deixar para você me responder lá nos comentários. Sauí tem acento. E Sauípe, lá da costa do Sauípe. Será que Sauípe tem acento? Tem ou não tem? Entre nos comentários e fala se tem ou não e por quê. Sauí eu sei que tem. Graúna, vamos lá. Graúna, vogal, vogal. Então aqui eu tenho um caso de hiato. Este U está sozinho. Se o U está sozinho e não vem depois dele o NH, o acento permanecerá. Fiéis, aqui nós vamos também. Fiéis. Volto aqui de novo nos ditongos abertos. Ei, oi e el. Eu disse o quê? Na paroxítona não mais tem acento. Assembleia, Andréia, jiboia, androide, não mais tem acento. Mas aqui a sílaba tônica é a última. Então eu tenho uma palavra oxítona. Nas oxítonas, os ditongos abertos ei, oi e el continuam acentuados, correto? Então, aqui também está certo. E fórum, vamos separar em sílabas. Fórum, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em um. Acentuamos as paroxítonas terminadas em um e uns. Álbuns, álbum, ok? Então, aqui, letra B está correta. História tem acento? Então, vamos lá. Ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Asteroide, androide, vamos só até aqui. Asteroide, vamos separar em sílaba. Asteroide, então, olha o ditongo aberto, oi. Esta palavra é o quê? Uma palavra paroxítona. Se ela é uma palavra paroxítona, você já sabe de quê? Acentuamos as paroxítonas terminadas em li no chão, por exemplo. L, I, PS, on, lá de próton,
elétrons, de prótons, terminadas em R, em X, em ão, em an. Mas aqui nós vimos que ela é uma paroxítona, mas esse ditongo aberto oi das paroxítonas, não mais esse ditongo é acentuado. Então, asteroide, androide, não tem mais acento. Agora nós temos aqui joia. Joia, olha o ditongo aberto oi de novo. Joia é oxítona ou paroxítona? É uma palavra paroxítona. Aí você vai se lembrar de quê? Anote aí no seu caderno. Não acentue os ditongos abertos das paroxítonas. Das oxítonas, sim. Então já venho aqui e descarto. Joia não mais tem acento. Nem asteroide e nem joia. Táxi tem acento? Tem. Acabei de falar aqui. Acentuamos as paroxítonas terminadas em I e U, por exemplo. Então vou descartar a alternativa C. Água tem acento? Tem. Observe aqui. Uma paroxítona terminada em ditongo. Mágoas, paroxítona terminada em ditongo, também tem acento. E polo, e pelo, e pera, vou colocar aqui também, pera, para, será que tem acento? Não mais tem acento. De acordo com conforme o novo acordo ortográfico, se falar de acordo com o acordo, não vai ficar interessante. Então, conforme o novo acordo ortográfico, estas palavras perderam acento. Então, polo, pelo, pera, para, não mais tem acento. Aqui permaneceu o acento, o verbo por tem acento. A preposição por não tem acento. As demais perderam o acento. Questão muito interessante, gostou? Então vamos ver aqui. Lembre-se de que nosso PDF está disponível aqui na descrição do vídeo. Acesse-o e resolva as questões antes de assistir à nossa correção. Vamos marcar a alternativa que apresenta a colocação pronominal correta. Tem colocação pronominal, você já vai se lembrar de quê? Próclise, o pronome vem antes do verbo, vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Então, interessante aqui. Vou explicar um pouquinho. Você já ouviu falar do Enéas 4Ps? Lá daquele candidato a presidente da República, ele só falava 4 palavras. Meu nome é Enéas. Daí criei o Enéas 4Ps, que são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Observe só na explicação. Próclise é o uso do pronome oblíquo átono antes do verbo. Para você usar esse pronome antes do verbo, tem que ter as palavras atrativas. Aqui eu criei para vocês o Enéas, vamos lá para vocês verem, ó, as 4P, P, 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 P. Aí eu coloquei a brincadeirinha aqui, o meu nome é Enéas, porque aqui são o quê? 4 palavras, por isso eu coloquei aqui Enéas 4P, ou seja, o Enéas falava 4 palavras. É uma brincadeirinha, mas serve para você memorizar. Primeira coisa, uso obrigatório da próclise. Esse pronome tem que vir antes do verbo. Quando a gente tiver em mais verbo no gerúndio, por exemplo, em se tratando de professor de português, o mestre Mário é excelente, por exemplo. Então, em se tratando, eu tenho a preposição em, mais o pronome aí, ele tem que vir antes do verbo. Palavras negativas, isso daqui é muito cobrado. Pode colocar, não me julgue assim. Não me julgue, olha aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra atrativa e ela atrai o pronome para perto dela e, consequentemente, esse pronome vai vir antes do verbo. Em frases exclamativas, as bancas não cobram muito. Advérbios cobram bastante, por exemplo, o já é muito comum a gente ver. As palavras terminadas em mente também, em sua maioria aqui, são advérbios. As conjunções subordinativas, quando, embora, olha aí para vocês verem. O português ele está sempre casado, não é isso? Não tem como você estudar próclise, colocação pronominal, sem saber o que é um advérbio, quais são as conjunções subordinativas, que são muitas. As bancas cobram muito quando, embora, e outras aí também, se, por exemplo, né? Pronome interrogativo, as bancas não cobram muito. Pronome relativo cobram. Olha o que, apareceu o que, você já sabe, é pronome relativo, vai atrair o pronome. Oblíquo átono,
para perto dele. Pronomes indefinidos também, né? Pode ser lá ninguém, outro, todos. Então vai atrair também. E os pronomes demonstrativos, por exemplo, esse, essa. Então memorize isso aqui, ó, Enéas 4P. Em mais verbo no gerúndio, vamos ver aqui os mais cobrados nas palavras negativas, os advérbios, as conjunções subordinativas, os pronomes relativos e pronomes indefinidos. Isso daqui é clássico, você precisa memorizar. Então, concursando, agora que você já compreendeu o Enéas 4Ps, porque a próclise é a mais cobrada. Lembre-se de que esta frase aqui, você já falou te amo, com certeza, não é isso? Mas ela está errada, de acordo com a norma padrão. Lógico que no cotidiano você vai falar te amo, você não vai falar amo-te. Pode falar também, mas o correto é o quê? Amo-te. Porque eu não posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, já venho aqui e descarto a alternativa. Não é te convidei, é convidei-te. Mas antes disso, também é importante você se lembrar quais são os pronomes oblíquos átonos. Quando se fala de pronomes oblíquos átonos, são aqueles que serão utilizados como complementos, virão depois do verbo e vão exercer a função, que seja de objeto direto ou objeto indireto. Então, tem o me, te, se, o nos, o vos, nos, vos. Nós temos também o, a e o lhe. O a aqui pode ser os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. E tem o lhe ou lhes também. Então, esses são os pronomes oblíquos átonos. Pegou a sua prova? Já identifique-o, vamos circulá-los. Então, aqui tem, olha aqui, o me de novo e o último é o se. E agora, qual está correta? Primeiro ponto, não acuse-me. Aqui eu tenho N de Enéas, não é isso? Palavras negativas. Se são palavras negativas, elas vão fazer o quê? Atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes de quê? Do verbo. Pronome que vem primeiro que o verbo, antes do verbo, próclise. Então aqui o correto seria próclise, não me acuse. Instalei-me no apartamento. Eu não poderia falar me instalei. Então aqui está certinho. Eu tenho o verbo, o pronome vem depois do verbo, então aqui eu tenho um caso de ênclise. Para você ter a ênclise, você não terá caso de próclise. A próclise prevalece sobre a ênclise. Em tratando-se de traição, sou muito conservador. Então aqui você vai observar o quê? Eu falei lá, olha lá, Enéas 4Ps. Esse em, o é de Enéas, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Olha o ando aqui. Então, o correto seria em se tratando de. Canais no YouTube do Mestre Mário é um dos melhores, ok? Então, aqui você já observa que o correto seria em se tratando. O pronome oblíquo átono viria, ou deve vir, antes do verbo. Conseguiu gabaritar essa questão? Então, vamos à próxima. Vamos marcar a alternativa que apresenta sinônimos. Se tem sinônimos, são significados semelhantes, equivalentes, iguais. Então, observe. Comece pelas palavras que você já conheça. O que será modorrento, arrogante, ósculo, jocoso, inócuo, algumas palavras com sentido diferente. Nosso rumo ela já traz só a questão. Nem estão dentro de um contexto essas palavras. Isso dificulta mais. Se for outra banca, volte ao texto, tente identificar o significado dela ali dentro. Modorrento seria o mesmo que sonolento. Sonolento e arrogante não são palavras equivalentes, já vou descartar. Inócuo, aí você observa aqui o mesmo i. Então, inócuo e inofensivo são palavras sinônimas. Quando você olha no sinônimo, quando você olha no dicionário, é o mesmo significado. Inócuo é a mesma coisa que inofensivo. Ósculo é o mesmo que beijo. E beijo é a mesma coisa que abraço? Não. Jocoso seria engraçado, irônico? Não, prefiro engraçado mesmo. Com tom jocoso, engraçado, um tom de riso. É a mesma coisa que chocante? Também não. Então já posso vir aqui também descartar a questão. Vamos marcar a alternativa que apresenta regência verbal incorreta. Então já vem aqui e circula, senão você acha que é correta porque você vem no automático e não pode.
Onde está a regência errada? O menino cujo pai faleceu está em depressão. Se ele está em alguma coisa, é um estado dele mesmo. Então, está em depressão. Quando se fala de regência verbal, a primeira coisa que você vai fazer é identificar. Será que o verbo ele exige uma preposição? Por exemplo, se eu disser fui no banheiro ou fui ao banheiro, quem vai a algum lugar. Então, o correto é fui ao banheiro. Isso é regência verbal. O verbo ir, ele exige uma preposição. Ok, pois ele é um verbo transitivo indireto. A partir do momento que ele exige, qual é aquela preposição que ele exige? Você precisa também se lembrar disso. Porque quem vai a algum lugar. Então, quem está, neste caso, está em depressão. Então, esta está correta e não serve. Eu preciso da incorreta. Minha avó estava bem assistida no hospital. Se ela estava em algum lugar, não é isso? Então, ela estava no hospital, que é um lugar. Você está em algum lugar. Então, correta também. João não se incomoda com o latido do cão. Certo ou errado? Porque quem se incomoda com alguma coisa. Eu não me incomodo com o seu jeito de ser. Caro concursando, é muito importante você fazer isso. Traga a frase para o seu cotidiano. Olha, eu não me incomodo, João não se incomoda com Maria. Eu já vi este verbo aqui antes, eu sei que ele exige a preposição com. Então, nós temos um livro que o Senhor vai gostar. E agora, será que está correta ou não? Quando você observa aqui, nós temos um livro que o Senhor vai gostar ou de que o Senhor vai gostar. Caro concursando, esta frase aqui, ela é muito boa. Lembre-se de que, sempre que aparecer um verbo e antes dele tiver o pronome relativo que, e esse verbo vier depois, igual a frase, por exemplo, este é o livro que gosto ou este é o livro de que gosto? Então, você vai observar, cadê o verbo? Gostar, não é isso? Quem gosta, gosta alguma coisa ou de alguma coisa? Gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele exige a preposição de. O correto seria, este é o livro de que gosto. Então, é muito interessante esta questão justamente por isso. Observe só, nós temos um livro que o Senhor vai gostar. O Senhor vai gostar de alguma coisa, não exige a preposição de. Onde ela está aqui? Aqui eu tenho o pronome relativo, que é aquele que vai retomar o substantivo livro aqui anterior. Então, um livro que o Senhor vai gostar. É importante você também se lembrar disso. Então, o verbo gostar exige a preposição de. Esta preposição virá antes do pronome relativo. Então, este é o livro de que gosto. Nós temos um livro de que o Senhor vai gostar. Soa estranho? Soa, mas isso daqui é muito usado. As bancas, a VUNESP, então, cobra muito isso daqui nas provas dela. Fique atento para essa regra de regência. Olha aqui onde está o verbo, mas ele exige a preposição de. Cadê ela? Ela tem que vir antes do pronome relativo. Por isso que a alternativa D está incorreta, que vai gabaritar a nossa questão. Vamos marcar agora a alternativa que apresenta a figura de linguagem. Tem figura de linguagem, você já tem que saber o que é uma metáfora, metonímia, comparação, catacrese nem é muito cobrado, que aparece no trecho destacado da frase abaixo. Consegui comprar essa casa graças ao meu suor. E esse trecho aqui, graças ao meu suor, é uma comparação? Qual a diferença de comparação para metáfora? Comparação vai aparecer o elemento que faz essa comparação, vai aparecer a conjunção, por exemplo. Ela é como folha seca. Olha o como lá, não está indicando que é igual, isso é comparação. Já a metáfora, que utiliza muito a linguagem no sentido conotativo, sentido figurado, quando você dá um novo significado para aquela palavra. Por exemplo, se eu disser, ela é folha seca, ela é uma folha seca. Eu comparei, ou então se eu disser, ela aqui, Maria. Maria é uma folha seca. Eu comparei Maria com a folha seca, não tem jeito de uma pessoa ser uma folha seca. Então, usei uma linguagem conotativa, figurada, e não aparece o elemento da comparação. Ela é uma folha seca. Eu estou comparando, mas ele não aparece. Isso é metáfora. Então, não há comparação, não há metáfora. E metonímia?
Metonímia é quando você vai usar uma palavra para substituir a outra. Por exemplo, se eu disser, estou lendo o Machado de Assis, você não está lendo o autor, você está lendo a obra dele. Então, você está substituindo o autor pela obra. Isso é uma metonímia. E também existe a metonímia também de substituir a marca pelo produto. Quando aparece lá o produto pela marca. Quando aparece, estou usando Havaianas. Havaianas é o quê? A marca. Ao invés de falar sandálias, eu falo, estou usando Havaianas, estou tomando uma Coca, comprei uma Gillette. Então, você já identifica o quê? Que eu troquei o produto pela marca. Isso é metonímia, o autor pela obra e também o efeito pela causa. Consegui comprar essa casa graças ao meu suor. Não, é graças ao meu trabalho. Com o suor você não compra, você compra com o trabalho. Então, aqui eu estou trocando o quê? O efeito pela causa. Então, qual que é o efeito do trabalho? O suor. O trabalho ele vai levar a quê? Ao suor. Então, isso daqui é o efeito pela causa. Isso é um exemplo de metonímia. Aqui estão os 3 mais cobrados. O autor pela obra, o produto pela marca e também a causa pelo efeito. Então, aqui nós temos o quê? Graças ao meu trabalho, o trabalho é a causa e ele vai levar a um efeito. Qual é o efeito do trabalho? O suor. Catacrese é uma espécie de metáfora desgastada quando você não encontra uma outra palavra para utilizar. Se eu disser o pé da mesa, substitua para mim pé aqui por outra. Não tem. Então, catacrese é isso. Quando você não encontra uma palavra mais adequada, você vai pegar emprestada uma outra. Pé da mesa, a asa do bule. Então, tudo isso aqui é catacrese. Metonímia, bem interessante também. Mas a mais cobrada é metáfora. Vai aparecer também o pleonasmo, que as bancas cobram também, paradoxo e inúmeras outras figuras de linguagem. É correto afirmar que sorumbavam encontra-se no mesmo tempo verbal. Será que é um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito? Será que é o presente do indicativo? Então, eu sorumbava, tu sorumbavas, ele sorumbava, eles sorumbavam. Então, aqui eu tenho o quê? O pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é aquele que vai indicar uma ação no passado, vou colocar aqui. Ação no passado não finalizada. É uma ação não finalizada. Ela ainda não acabou. Ela estava acontecendo naquele momento. Maria estudava muito. Naquele momento ela ainda acontecia. Observe a diferença. Se eu disser Maria estudou muito, aí eu já teria o quê? Um pretérito perfeito. Pretérito perfeito vai indicar uma ação também no passado, mas uma ação finalizada no passado. Pretérito imperfeito, uma ação não finalizada no passado. A diferença entre os dois. Então, eles sorumbavam é uma ação que acontecia. Então, essa frase aqui eu sei que ela está no pretérito imperfeito. Se eu dissesse, se tu dissesse, se ele dissesse, aí você precisa. Caro concursando, é muito importante, você que está engajado nos estudos, você precisa saber conjugar alguns verbos. No mínimo, um de cada terminação, ar, e ir, em todos os seus tempos e modos verbais. Isso é clássico, você precisa saber os tempos verbais, lá no presente, no indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, e aí você vai para o modo subjuntivo, lá no presente subjuntivo, pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Você também irá ao modo imperativo, imperativo afirmativo e negativo. Imperativo vem de imperador, que vai mandar, dar uma ordem, uma sugestão, compre batom, por exemplo, ok? Então aqui, dissesse, nós temos o modo subjuntivo, e ele é subjuntivo. Qual o tempo aqui? É no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então é o mesmo que sorumbavam? Não. Aqui é pretérito imperfeito e pretérito perfeito são do modo indicativo. Então já descarto. Ele acendeu. Acendeu aqui é o quê? Pretérito perfeito. Por quê?
Ele acendeu, pronto, acabou. Eu não disse que ele acendia. Ele acendia a vela todos os dias, uma ação que ainda continuava no passado. Ele acendeu a vela, acendeu, pronto, acabou. Então descarto porque é pretérito perfeito. Se ele fosse, se nós fôssemos, se eles fossem, novamente, pretérito imperfeito de quê? Do subjuntivo. O modo subjuntivo ele vai expressar o quê? Uma hipótese, uma possibilidade. Se ele fosse, se ele dissesse, desmisturam. E aí, será que é eu desmisturo? Vamos retirar o des, né? Para quê? Fica complicado. Vamos deixar só misturam. Eu misturo, ele mistura, eles misturam. Então aqui eu tenho o quê? O presente do indicativo, que vai indicar uma ação costumeira que ocorre no dia a dia. Presente do indicativo. Então restou a alternativa E de exata, que é revinha. Quando eu falo de revinha, vamos retirar também. Eu vou usar o vinha, que é do verbo vir, não é isso? Então, ele vinha. É uma ação pronta e acabada? Não. Indica uma ação que ocorre no passado e é uma ação que ainda continuava naquele momento. Ele vinha aqui todos os dias. É diferente se eu disser, por exemplo, ele veio aqui ontem. Ele veio? Pronto, acabou. Ele vinha quer dizer o quê? Que neste caso era uma ação contínua no passado. Era uma ação que não foi finalizada. Aqui, então, nós temos, como lá no enunciado, o pretérito imperfeito do indicativo, que vai indicar uma ação não finalizada no passado.